liderar pessoas não é algo intuitivo? E por que competência técnica não garante uma boa liderança? No vídeo de hoje, nós falaremos sobre um dos maiores conflitos atuais do mundo corporativo. Mas não só do mundo corporativo, tá? O que eu falo aqui também vale para gestores, chefes de família. Porque, como eu gosto sempre de dizer, o cidadão que você é fora do trabalho é o mesmo que você será no trabalho. Dificilmente um bom chefe de família, uma boa chefe gestora de família, no caso de mulheres, dificilmente serão maus profissionais, maus colegas, maus companheiros de equipe. A recíproca é verdadeira. Se você tende a ser uma pessoa totalmente problemática, desagradável, na vida pessoal, a probabilidade de você ser igualmente desagradável no âmbito profissional, desonesto, descompensado, a probabilidade disso acontecer é grande, gigante. Primeira coisa que a gente tem que entender que a maior parte do que a gente conhece hoje como liderança, né? Pessoas que são lançadas a esses cargos, normalmente o que acontece é, ele era um ótimo profissional, ele era um ótimo operador de máquina, ele era um ótimo profissional de marketing, tinha excelentes ideias, ele era um ótimo isso, um ótimo aquilo, E aí a gestão entende que, bom, como ele é o nosso melhor profissional, ele provavelmente, né, provavelmente não, afirma-se, ele certamente será um ótimo líder e os resultados que ele tem, ele fará as pessoas terem também. E esse é um grande equívoco, né? Só que é uma lógica aparentemente interessante. Como ele performa bem, ele será capaz de fazer as demais pessoas performarem bem. Afinal de contas, liderar é fazer os outros fazerem. É isso que separa, se a gente fala rapidamente do âmbito da vida íntima, uma matriarca e um patriarca de uma mãe que tem questõezinhas para resolver, de um pai que tem questõezinhas para resolver. Eu não estou aqui dizendo que a sua imaturidade emocional faz de você uma pessoa que não ame sua família. Não é isso, né? Às vezes você ama, mas você nem por isso se torna uma pessoa madura. Então, é interessante que a gente compreenda que na vida profissional, bem como na vida íntima, a liderança, o processo de gerir pessoas, o processo de fazer com que as pessoas façam, fazer com que os meus filhos ajam, fazer com que o meu marido haja assim ou assado, fazer com que a minha esposa haja mais assim ou mais assado, tudo isso daí é trabalho de liderança. E toda liderança é fundamentalmente o quê? Feminina, muito bem. A premissa de toda liderança, o fundamento de toda liderança, o que movimenta a liderança, o que alimenta a liderança é uma lógica, um funcionamento feminino. Por quê? Do ponto de vista fundamental e essencial, a feminilidade, tá, gente? Aqui eu não tô falando de gênero, eu tô falando como movimentos psíquicos e emocionais que nos movem e que norteiam as respostas que a gente dá e que a gente deixa de dar. Esses processos de feminilidade, esses processos femininos, se a gente quiser entender assim, tá? Eles são orientados ao relacionamento. A lógica masculina, ela é orientada a resultados. E muitas vezes, para que se atinja esses resultados, se autoriza comportamentos um pouco tirânicos, porque se entende que o meu objetivo, na lógica masculina, o objetivo é o resultado. Não importa como o resultado virá, o importante é que o resultado venha. A lógica feminina, dentro de qualquer relacionamento, é a lógica que fala, quero o resultado sim, mas valorizando as relações. Porque é através das relações que os resultados virão. Então, a lógica feminina, ela compreende, ela captura as coisas ao redor com uma integridade muito grande e ela entende que parte dos resultados é a relação. A lógica masculina, ela não tem necessariamente o olhar para o relacionamento. Não entende que relacionamento corrobora o seu anseio de resultado. Se entendesse, valorizaria os relacionamentos, como valorizaria as outras coisas também, entende? Então é esse olhar, mais essa lógica mais intuitiva, mais feminina, mais focada em questões de uma afeição. Aqui eu não falo uma afeição romântica, mas é um olhar de saber que todas as pessoas têm as suas necessidades.
não só suas necessidades, como seus gatilhos motivacionais. Olha só. Então, quando eu falo de movimentar aquele homem ou aquela mulher, eu preciso compreender quais são os gatilhos que os movimentam. O que fará aquele homem ou aquela mulher agir de modo tal a fim de que eu tenha os resultados que eu anseio, perceba? E a liderança, que tem como matéria-prima os relacionamentos, ela precisa ser feita com sensibilidade, mas cuidado. A sensibilidade que eu falo aqui não é uma sensibilidade romântica, mimizenta, não é isso. Sensibilidade é agudeza perceptiva. É uma capacidade profunda de perceber quais são as necessidades daqueles profissionais ou daquele setor e entender não somente qual é a necessidade dele, como compreender também a necessidade do setor, como compreender como eu faço isso e aquilo, para que as pessoas ajam de modo tal, para que o setor aja de modo tal, para que a empresa ou a família atinja o resultado que eu quero. Então, o verdadeiro líder, ele é aquele que domina todos os pilares de sensibilidade feminina, que são sensibilidade espiritual, que a gente pode entender. O que seria isso, tá? É aquela intuição muito forte. É você olhar para um funcionário e saber aquele cara tá boicotando a empresa. Ah, por que você está falando isso? Eu sei. Eu não tenho provas, mas eu sei de olhar para ele que ele é um grandíssimo de um falso. Melhor para a empresa seria, talvez, se ele não estivesse aqui. Esse poder de percepção agudo de entender que tal pessoa está prejudicando, tal pessoa está ajudando, entender, cara, aquela pessoa no meu time não é boa. Mas se a gente colocar essa pessoa no outro time, ela vai render bem. Porque as virtudes que ela tem aqui não tá servindo, não por nada, mas é por conta que o nosso ritmo é outro, o ritmo dela não tá acompanhando, mas lá no outro time ela vai servir. Então, nem sempre a gente tem que demitir uma pessoa. Às vezes a gente só precisa realocar a pessoa de setor. Isso é algo que precisa ser mais falado nas empresas. Isso é algo que precisa ser mais falado também nas famílias. Às vezes o pai ou a mãe, o líder da família, eles acabam pecando num excesso de rigidez porque não estão entendendo quais são as virtudes, as forças daquele filho. E aí quer obrigar a pessoa a agir de um jeito que não vai, não tem como. Não tem como ir contra a natureza. Isso é essencialmente imbecil. O próximo nível de sensibilidade é o nível de sensibilidade mental, ou a elegância, que é a capacidade de harmonização de conflitos. Olha que coisa interessante. Então, essa elegância é uma elegância intelectual, é uma capacidade de harmonização de conflitos mentais, de ideia. Então a equipe chega toda confusa e o cara tem capaz de tornar isso fluido, de tornar isso claro para a equipe, para o time. E não só isso, eu vou diluir conflitos, mas eu também não irei gerar os conflitos. Esse, sem sombra de dúvida, é o maior atributo de uma liderança. Ela mina conflitos e ela impede que conflitos surjam. Como? Com a intuição. Ela pressente que algo pode dar errado, então antes que dê errado, ela já corta ali no início. O próximo nível de sensibilidade, de vindo de cima para baixo, é o nível da sensibilidade emocional, ou que a gente poderia entender também uma elegância emocional. Então eu harmonizo conflitos dentro de mim, eu lido com as minhas ansiedades, as minhas questões, a gente sabe que a liderança tem que ter isso, mas não somente isso, eu consigo orientar e segurar a onda, equilibrar o nível emocional, os distúrbios emocionais no meu time. Consigo orientá-los com calma, com precisão e com firmeza. É a firmeza do líder que começa acalmando o seu time de antemão. Isso é algo que não é muito falado. Aqui a gente acaba trabalhando com um processo, sem que as pessoas saibam, neuroassociativo. O líder é tão seguro, ele é tão calmo, não calmo no sentido tô fazendo carinho em você, mas ele é calmo, porque ele é centrado. Ele sabe o que fazer, ele sabe o que precisa fazer, ele tá tranquilo. A segurança que ele externa passa a segurança para o seu time. Então, o simples fato desse líder ter essa postura calma, segura, ele não é desequilibrado, as pessoas sabem que elas podem errar com tranquilidade, porque o erro faz parte, entendendo que o errar faz parte, mas a gente vai trabalhar para que não erre ou que erre cada dia menos, entende isso? Mas errar é algo que vai acontecer e as pessoas têm que ter o direito de saber que elas podem errar. Quando eu começo a fazer do erro
sabe, um grande acontecimento, eu começo a deixar as pessoas paranoicas. Porque o erro vai acontecer. O erro, eventualmente, pode acontecer. É a maneira como a gente lida com o erro que faz dele uma oportunidade de aprendizado ou que faz dele a ruína do time ou da equipe, ou o que quer que seja. O próximo nível de sensibilidade é o nível de sensibilidade física. É entender o que vai aonde e por quê. É entender de logística de grupo. E tudo isso a gente faz coordenando com um senso apuradíssimo, né? De saber, por exemplo, o que eu falei é igualmente uma sensibilidade espiritual, como também uma sensibilidade material, que é perceber, aquele fulano não é bem bom aqui. A equipe vai fluir melhor, ó, tem a ver com senso de estética, tem a ver com senso de fruição, tem a ver com ações que a gente toma que vão gerar resultados materiais mesmo, de maneira mais acelerada, de maneira mais rápida. Olha que coisa interessante. Então eu olho para o cenário e percebo, aquela pessoa não é boa aqui. Mas o líder, ele luta pelos interesses de quem? Da empresa. Ele não é bom no meu time, mas no time do José, ele vai ser maravilhoso. Até porque os departamentos, eles precisam se comunicar, certo? Então, no meu time, ele não tá agregando, mas no José, ele vai potencializar. Isso é um ato de liderança. E se vocês tomam distância, é possível perceber que o líder, ele tá liderando não só a dele, mas a do outro também, de alguma forma. É aquele que está atento ao movimento da casa, ao movimento da instituição. Olha que coisa interessante. E tudo isso ele faz de maneira silenciosa. Percebe? Então a gente tem que saber. Poxa, eu vou dispensar aquele fulano e ele vai para a concorrência. Eu tô vendo as virtudes dele. Aqui no meu time ele não é bom, mas não quer dizer que ele não é bom para a empresa. E tudo isso faz parte desse processo. Então, queridos, liderança não é, de maneira nenhuma, algo intuitivo. É algo que pode ser aprendido. Porque liderança é a arte do relacionar. E relacionamento é uma matéria primacialmente feminina, tá? Eu faço questão de abordar esses conceitos, porque são conceitos muito importantes e que falam no profundo da existência e do psiquismo de cada pessoa. E isso é muito para além da liderança na empresa. E por que eu faço tanta questão de falar isso? Porque, como eu falei no início, a pessoa que você é fora será a pessoa que você será dentro. Se eu faço você entender que o homem líder que você é na empresa é fruto do homem que você é na sua casa, é fruto do homem que você é na sociedade, isso é um ativo, isso não é um demérito. Se eu faço você entender as suas virtudes femininas enquanto mulher líder, fora do ambiente empresarial, eu te potencializo para que você possa trazer tudo isso para o ambiente empresarial. Isso não é demérito, isso é força. As pessoas têm que entender essas coisas. E ao contrário do que alguns podem pensar, isso não dificulta o entendimento, isso facilita o entendimento. Se até hoje veio se fazendo uso de uma linguagem quadrada e não serviu para muita coisa, porque a gente percebe diariamente que as pessoas seguem reclamando, seguem se sentindo frustradas, tanto os líderes como os seus subordinados, é porque alguma coisa precisa ser ajustada. Então trazer conceitos um pouco diferentes não são novos, mas é novo a maneira como a gente está colocando de alguma forma, como vem sendo utilizado de alguma forma, certamente ajuda, né? Então a gente vai falar das mesmas coisas, mas sobre um outro olhar. Certamente dessa vez surtirá grandes efeitos. É isso, queridos, muito obrigada e até o próximo vídeo.